Olá, amigos e professores que acompanham a TV Comunitária de Brasília e o site do Simpro. Eu sou Paula Nogueira e este é o TV Simpro. O programa aborda hoje o PL 4330 e a terceirização das escolas em Goiás. Conosco aqui no estúdio, Bia de Lima, que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Goiás, e Cláudio Nespolo, que é presidente da CUT Rio Grande do Sul e membro da direção da CUT Nacional. Olá, tudo bem? Bom, primeiramente, é importante, afirmar que o último TV Simpro também abordou o PL 4330, mas neste programa nós vamos aprofundar essa discussão com a perspectiva regional e também nacional, né? A gente pode, primeiramente, resgatar o que vem a ser o PL 4330? É um projeto que ele tem o interesse de terceirizar qualquer atividade de qualquer empresa, né? Pública, privada. Ele nasceu com esse objetivo de levar o trabalho terceirizado para a atividade fim das empresas. E os jornalões, a grande imprensa, tem interesse direto em contratar os jornalistas e os cinegrafistas, pessoas que trabalham nesse ramo, como vinculado a empresas terceiras, né? É um sonho antigo do grande monopólio de comunicação no Brasil, motivo pelo qual eles esconderam esse assunto de você, esconderam da gente. E nós só conseguimos tirar esse assunto da clandestinidade por ocasião do aceleramento na votação aqui na Câmara Federal, no dia 7 de março. Né? Dia 7 de março, obviamente, a CUT fez o que tinha que fazer, não é, Bia? Chamou os trabalhadores, organizou e foi para a denúncia desse atraso. A bem da verdade, a CUT tem feito um trabalho importantíssimo nesse sentido, tanto é que quando começou a se discutir já esse projeto, em que o autor principal é o Sandro Mabel, lá de Goiás, na época deputado federal por Goiás, inclusive nem saiu candidato, porque já sabia que a CUT ia fazer um enfrentamento lá e chamar os trabalhadores para mostrar a verdade do que pretendia o empresário. E, incrível que pareça, somente agora a classe trabalhadora começa efetivamente a tomar consciência do mal que é o projeto de lei 4330, o que todos nós chamamos do projeto da terceirização. Você que está acompanhando este importante programa, justamente é para você se inteirar e que você venha estar conosco nas lutas que estamos a enfrentar, que não finda agora, é importante que vocês saibam, porque essa é a primeira votação ainda na Câmara, depois chegará no Senado, provavelmente pode voltar para a Câmara, e aí só posteriormente chegará na mão da presidenta Dilma. Nós queremos que você participe das lutas com a CUT, porque não apenas os dirigentes sindicais de todo o país estão imbuídos dessa tarefa de fazer com que nenhum direito a menos da classe trabalhadora, não apenas de quem é terceirizado ou de quem está no serviço público, estão fazendo uma confusão na cabeça de muitos. E é importante esse momento de esclarecer para que aqueles que às vezes já se encontram na condição de terceirizados possam perceber que o mal que está para eles não é o que nós desejamos. Nós queremos, sim, regulamentar questões que estão hoje postas no setor terceirizado. E o projeto de lei, efetivamente, não trabalha a regulamentação do terceirizado, como os empresários e muitos deputados estão a dizer. Na verdade, o que querem é colocar na condição de terceiros toda a estrutura do serviço público para que os empresários possam, com a condição dos recursos públicos, conseguir ter mais e mais lucros às custas do trabalho, do serviço, da dificuldade e, óbvio, da pouca condição de direitos que advirão para aqueles que estarão na condição de terceirizado. Então, a nossa tarefa é grandiosa e é importante esse programa para ajudar a esclarecer a quem está nos acompanhando. Perfeito. Bom, Bia, o que a aprovação desse PL sinaliza efetivamente acerca do trabalho no Brasil? Na verdade, sinaliza para a precarização das condições de trabalho. Se hoje você, trabalhador do serviço público ou mesmo já terceirizado, percebe o quanto é difícil garantir aquilo que já está na CLT, porque nós estamos ainda brigando por inúmeros pontos que estão na CLT e que efetivamente as empresas não cumprem. Imagine se nós não tivermos a CLT. Porque, para resumir, para você compreender, nós estamos a dizer, em poucas palavras, que é rasgar a CLT.
Então, esse projeto de terceirização rasga aquilo que nós já temos na CLT. Não é isso, Claudinho? É importante, Bia, precisar, sim, para que a gente tenha uma compreensão do que estamos falando. É esse alinhamento mesmo, é o maior atraso, o maior ataque que teve até hoje, desde que foi criado a CLT há 70 anos atrás. Nunca usaram atacar dessa forma. Agora, precise bem o que está sendo atacado. A CUT andou fazendo um estudo, um belo estudo. Você pode baixar da página da CUT o estudo sobre terceirização. Esta conta não fecha. Por que não fecha? Os empresários estão dizendo o quê? Que eles querem a terceirização pela especialização, passando uma ideia que o serviço terceirizado seria um serviço especializado. Agora, se tu é dono de uma empresa e tu for, digamos, essa lei passar, tu não vai querer pagar mais para um posto de trabalho do que tu paga hoje. Se tu vai buscar terceirizá-lo, você vai querer reduzir custo. Porque não tem essa história de agora a empresa vai pagar mais por um posto de trabalho porque é terceirizado. Não. Porque muda o vínculo, Muda né? o A natureza vínculo. do vínculo. Digamos que eu sou dono de uma empresa terceirizada que vai alcançar, vou alugar trabalhadores para aquela determinada empresa que está demandando. Eu preciso fazer o meu lucro onde é que eu vivo, eu não vou fazer filantropia, tá? Eu vou fazer meu lucro também. Então, quem vai contratar um terceiro quer economizar. Eu que vou ganhar em cima, tenho uma empresa de terceiro, supondo, não tenho, obviamente. Mas se tivesse, eu vou fazer o meu lucro em cima disso. E essa conta não fecha por quê? Porque, obviamente, isso só se justifica se tiver um brutal achatamento salarial. Aí fecha a conta. Então, este capítulo ali que eles não estão deixando claro, e a gente está conseguindo esclarecer. O retrocesso, como diz a ANAMATRA é a Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho. O que a ANAMATRA nos dizem? Olha, a gente julga diariamente processos trabalhistas e estamos, obviamente, analisando processos de empresas terceirizadas. E o que nos espanta, eles falam assim, ó, a gente, inclusive, diz que esse é um retrocesso civilizatório. Porque os processos que vêm até a gente, os juízes falam, os juízes do trabalho, de empresas terceirizadas são processos por pouco dinheiro, normalmente não localiza a empresa, porque são empresas frágeis, muito facilmente elas fecham a empresa, deixam os trabalhadores abandonados ao final de um contrato e reabrem a empresa com outro CNPJ. E não tem como cobrar aqueles poucos recursos que foi um prejuízo que o trabalhador teve. Então, é disso que estamos falando. O estudo da CUT diz o seguinte, em média geral, o trabalhador terceirizado, ele já recebe, né, 24,7% menos salário. Ele tem uma rotatividade nas empresas, de 2,7 anos. E os trabalhadores efetivamente contratados, a média da rotatividade, que também é muito alta, é de 5,8 anos. Né? E normalmente as empresas dão calote na hora do fim do contrato. Então é desta desgraceira que nós estamos falando. Eles querem levar esse tipo de contrato para dentro das empresas, para qualquer atividade da empresa. Ver um golpe, na verdade. Porque né? hoje... Por isso nós estamos chamando que é a escravidão legalizada. Porque hoje é só para as atividades fim. Nós perdemos essa luta. A gente queria que não tivesse nenhum trabalhador terceirizado. Que todos os trabalhadores fossem devidamente contratados. Mas nós perdemos essa luta nos anos 90, no auge do neoliberalismo. Então eles criaram lá que pode terceirizar até as atividades de apoio. Né? Se alguém está na atividade de fim, tem que ser efetivamente contratado. Na escola, no banco, né, na fábrica. Agora eles querem terceirizar tudo. Mas, Claudir, quais são os efeitos da terceirização para o trabalhador, além dessa questão de ser um vínculo fácil e se Precário. desmembrar, na verdade, um vínculo frágil, né? Uhum. E se desmembrar os direitos que já foram conquistados? Então, o primeiro grande prejuízo, que é importante quem está acompanhando refletir e ajudar a explicar, inclusive, repercutir isso junto às suas relações de amizade, enfim, no churrasco de fim de semana, é o seguinte, olha, na medida que, se isso for aprovado, acho que nós vamos lutar o suficiente para impedir, enfim, estamos aqui para isso, mas se for aprovado, ele vai fragilizar os acordos coletivos. Os acordos coletivos das categorias dos metalúrgicos, dos bancários, na medida que pode terceirizar as funções, isso fragiliza não o sindicato também, mas o sindicato não vive por si mesmo, o sindicato existe para quê? O sindicato existe para fazer a contratação coletiva, para melhorar a lei, conquistar mais do que está na lei, é para isso que existe sindicato. Para amparar o trabalhador. Para amparar né? o trabalhador e para avançar a lei. E esse tipo de trabalho precário, ele vai enfraquecer a contratação coletiva no Brasil. Quem ganha se enfraquecer a contratação coletiva? Com certeza não é o trabalhador. Não é o trabalhador.
Perfeito. Bom, essa lei, se aprovada, ela afetaria só os terceirizados ou não? Isso se amplia? Na verdade, eu penso que esse projeto, de fato vingando, ele prejudica toda a classe trabalhadora como um todo. Os terceirizados já estão vivendo essa dificuldade já há algum tempo, como disse o próprio Claudio, a partir da década de 90, isso já é uma realidade no Brasil. A tendência com a aprovação dessa lei é de chegar à terceirização em todos os setores, especialmente na atividade fim. Daqui a pouco nós já vamos estar, a exemplo do que já estamos a discutir em Goiás, terceirizando professores, terceirizando os professores das universidades, os policiais, os médicos e por aí afora. A situação é muito grave e nós precisamos fazer com que os deputados hoje, que representam os interesses não da classe trabalhadora, mas os interesses dos empresários. Então, não é de à toa que são contrários que as empresas, por exemplo, querem que as empresas continuem financiando suas campanhas, porque é nessa hora que eles vão pagar o investimento alto que as empresas fizeram a estes deputados na hora de elegê-los. E agora chegou a hora de pagar a conta para a empresa. E quem paga, infelizmente, são os trabalhadores, às custas da sua dificuldade, da sua precarização das relações de trabalho, perdendo direitos, morrendo. Nós temos dados que o DIEESE nos mostram, por exemplo, que o índice de acidentados no setor terceirizado é 3 vezes maior do que de quem está na empresa de verdade, né, contratado pela própria empresa sem ser o terceirizado. Então, por quê? Porque não tem a preocupação de garantir condições de trabalho dignas. A empresa quer lucrar a qualquer forma, de qualquer jeito, e aí fica o trabalhador à mercê de situações de jornada de trabalho muito mais exaustiva do que se fosse de uma empresa ou mesmo do serviço público. Nós estamos, por exemplo, a buscar aprovar no Congresso Nacional a redução da jornada de trabalho para 40 horas, justamente para garantir melhores condições de trabalho para a classe trabalhadora, e com essa proposta, isso vai prejudicar sobremaneira, porque também está provado que quem está na condição já de terceirizado trabalha muito mais do que quem está no seu posto como concursado ou como na empresa efetiva. Nessas questões todas, é importante que as pessoas possam observar que quando a CUT chama para ir para o Congresso, ou mesmo agora que nós vamos mostrar em todos os estados a cara dos deputados que são inimigos dos trabalhadores, é para que você não caia de novo no mesmo erro. É preciso que você perceba que este que outrora pediu o seu voto, chega aqui e pensa que você não vai saber como é que ele está votando e vota contra você. Nós precisamos efetivamente de ter representações que não dê as costas, que não se torne inimigo, que não são os ladrões dos direitos dos trabalhadores, como é o caso dos mais de 300 deputados que aconteceram já na primeira votação. Nós estamos hoje numa grande discussão para a gente votar as emendas, mas ao mesmo tempo o que nós queremos é pôr fim a este projeto de lei. Não é nem querendo emendá-lo, mas querendo findá-lo, querendo contrapor tudo aquilo de mal que tem neste projeto e tudo que for necessário fazer, a Central Única dos Trabalhadores está fazendo e fará para que a gente possa ter êxito e, portanto, os trabalhadores ter mais direitos, que é por isso que nós lutamos. Perfeito. Bom, Claudio, há uma cobertura da mídia injusta, na verdade, a respeito desse assunto. E é importante nós darmos também conhecimento para quem nos assiste a respeito da conjuntura mundial. Isso é um assunto que vem sendo debatido só no Brasil ou também vem acontecendo uma crise para o trabalhador a nível mundial? Veja, Paula, é muito importante essa abordagem mais geral pelo seguinte, olha, essa história de tu querer fazer lucro reduzindo direitos, que é o que está acontecendo aqui com o PL 4330, é uma moda mundial, não foi inventada aqui. É um modelo chamado modelo neoliberal, que ele se orienta por alguns pontos fundamentais, entre eles, como criar um ambiente de retorno fácil, com baixo investimento, baixo custo. Vocês veem que esse modelo neoliberal ele foi inventado pela Margaret Thatcher, na Inglaterra,
para ela poder emplacar lá, e ela emplacou, ela destruiu os sindicatos, ela teve que destruir os sindicatos, uma história muito triste, inclusive. Os mineiros ingleses, e eu estou falando isso na década de 80, não é muito longe, não. Os mineiros ingleses se levantaram contra um conjunto de medidas que queria reduzir direitos na Inglaterra, e ela derrotou os mineiros, uma greve de mais de ano, a greve dos mineiros. Reagan, que era o presidente dos Estados Unidos na época, mandou navios de carvão para a Inglaterra para poder que a Margaret Thatcher conseguisse dobrar os mineiros. Foi navios e navios de carvão para lá. E ela conseguiu derrotar os mineiros, que era a categoria mais dinâmica, mais organizada da Inglaterra naquele período. Com isso, ela implantou um conjunto de medidas de redução de custo. A flexibilização da jornada de trabalho foi uma delas, né? Logo na sequência, os Estados Unidos fizeram a mesma coisa. E, ultimamente, nós estamos observando, e posso dar um dado muito preciso aqui, na Espanha, né, na Grécia, né, antes das eleições, que foram países que também adotaram o mesmo receituário, que é o quê? Reduzir direitos para permitir que o setor econômico se movimente com mais liberdade e faça lucro mais facilmente. Normalmente o setor rentista, que é o setor que sobrevive sem fabricar uma caixa de fósforo, um parafuso, eles acabam sobrevivendo. Em síntese, desde a década de 80, com o novo neoliberalismo, eles têm tentado e têm tido sucesso em muitos países de fragmentar. Na Inglaterra, o nível de pobreza, pessoas que vivem abaixo da linha de pobreza, que era 0%, hoje está em 18%. Portanto, concentrou renda na Inglaterra nesses últimos anos. Nos Estados Unidos, está em 27%. É impressionante, porque a grande imprensa enche a boca para falar dos Estados Unidos, da Inglaterra, né? Mas não fala da quantidade de miseráveis, pessoas que estão passando fome por conta deste conjunto de medidas. 27% do povo americano vive hoje abaixo da linha de pobreza. Na Espanha, que eles aplicaram um receituário muito parecido, dizendo que com isso estariam modernizando, olha, o discurso é o mesmo discurso que a Fiesp está fazendo aqui, da modernização. Na Espanha, eles usaram esses mesmos argumentos para dizer que tinha que sair da crise, né? Aplicando. O que aconteceu? O desemprego na juventude espanhola, que era 12%, hoje está em 38% de desempregado na juventude. Então, este modelo é um modelo que para nós não tem margem de equívoco. Aonde ele foi aplicado, e agora estão tentando aplicar no Brasil, a partir do ascenso dos deputados conservadores, porque é muito sério o que a Bia comentou aqui. O empresariado nacional, dos bancos, das fábricas, dos negócios do serviço público, estão cobrando a conta do financiamento empresarial das campanhas, porque é assim que se movimenta dentro do modus operandi do toma lá, dá cá. Não é à toa que o fluxo foi 324 deputados votaram nesta barbaridade. 324 aceitaram e votaram a favor desse retrocesso. Mas o povo vai saber. Eles estão nervosos porque a gente está esclarecendo, colocando para suas bases eleitorais, colocando o nome e pedindo para os trabalhadores, na medida que estão se conscientizando, estão percebendo a gravidade, para cobrar deles. E para se posicionar também, né? Se posicionar, claro. Porque nós achamos que dá para consertar ainda dentro da Câmara. Perfeito. Nós achamos que tem uma emenda, a emenda 6, que é uma emenda apresentada pela bancada do PT, né? Pela bancada do PT, ela reposiciona novamente a atividade fim e a atividade meio. Em que pese, no dia 7, ter votado que poderia terceirizar tudo, o PT apresentou uma emenda que está para ser votada, era para ser votado ainda na quinta-feira passada, não deu acordo, o PSDB se dividiu e está previsto para votar hoje. É uma emenda que ela novamente reestabelece que tudo que está se falando sobre terceirização só vale para os atuais terceirizados e blinda novamente a atividade fim. Então, poderá, com a pressãozinha que você ajuda a fazer, poderá ser que os deputados ainda dentro da própria Câmara restabeleçam e inserem essa barbaridade. Perfeito. Porque senão nós vamos ter que ir para o Senado, obviamente dentro do Senado será uma outra luta e obviamente debater com a presidenta Dilma o veto dessa matéria. E depois sustentar que eles não derrubem o veto, porque qualquer veto pode ser derrubado dentro do Congresso Nacional, que é quando reúne a Câmara e o Senado. Agora a gente não vai ter dúvida, a CUT, as entidades filiadas, o Simpro aqui do DF é uma entidade filiada à CUT que muito nos orgulha,
e seguramente está esclarecendo os trabalhadores, porque por esse assunto nós faremos a greve geral. Perfeito. Bom, o TV Simpro aborda neste programa o PL 4330 e conosco aqui no estúdio Bia de Lima e Claudir Nespolo. Bom, Bia, atualmente você atua no Goiás, né? Sim. Qual que é a sua avaliação a respeito do PL nessa perspectiva regional e os impactos nesse caso seriam imediatos? Como presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Goiás e também da CUT Goiás, nós já estamos vivendo isso. Por incrível que pareça, o estado de Goiás está bastante avançado nesse processo de destruição do serviço público. Por que eu chamo de destruição? A própria Constituição é clara que tem alguns serviços que são de fundamental importância à população e, por isso, cabe ao poder público executá-lo, como é o caso da segurança, é o caso da saúde, é o caso da educação. Você mesmo é muitas vezes chamado a ter que contribuir, aumentar o IPTU, e aí nessa hora alegam que é para melhorar a educação, melhorar a segurança, melhorar a saúde, enfim. Só que, depois de que você está pagando mais e mais impostos, aí vem o governo com outra desculpa, que o poder público não tem competência, né, para melhor gerir, seria o setor privado. Aí as pessoas acreditam que o setor privado é mais competente do que o público. Veja bem que contradição. E aí, nessa hora, por exemplo, em Goiás, lá já se terceirizou a saúde, estavam terceirizando a segurança, tanto é que o Supremo teve de posicionar, dizendo que daquele jeito não tinha permissão à Constituição de fazê-lo. E agora, incrível que pareça, o governo de Goiás quer privatizar, terceirizando as escolas públicas de Goiás. Nós, inclusive, aqui, diz que as primeiras 20, 30 escolas que serão terceirizadas serão aqui do lado as de Águas Lindas. Então, nós estamos extremamente preocupados, porque já são mais de 6 anos que o governo de Goiás não faz concurso público para recompor a carreira dos trabalhadores da educação. E, incrível que pareça, sabe você quanto ganha um professor de contrato temporário? Que é uma outra forma de também terceirizar a condição, a carreira do professor? Pois por 20 horas em Goiás, o governo de Goiás está pagando R$600, menos que o salário mínimo. Por 30 horas, 900 e poucos reais. E por 40 horas, não chega a 1.300. Olha que absurdo. Então, quem é hoje que quer ser professor para ganhar isso? Então, são situações que vão destruindo nossa profissão, nossas carreiras, vão deixando as pessoas tão desanimadas, descrentes, não querendo se qualificar, porque não está vendo o estímulo. E, nesse caso, as OS, como chamamos hoje dentro do serviço público, que são as organizações sociais, que são empresas que, na lei, diz que não tem fins lucrativos. Agora, eu quero é ver que empresa que vai trabalhar sem ter lucro. Você conhece alguma? Porque eu não conheço. Então, ela vai ter que ter lucros. Aonde que ela vai lucrar? Ela lucra em duas pontas. Ela lucra quando pede mais e mais aditivos do poder público, e aí aquele valor inicial do contrato deixa de existir e vai tendo mais e mais aditivos. E lucra quando ela quer colocar você num salário cada vez mais irrisório. E se você não quiser trabalhar por aquele valor, pode ter certeza que ela vai te demitir e contratar um outro. É assim que funciona e é por isso que nós somos contra. Não dá para permitir que papéis tão cruciais para a sociedade que se quer desenvolvida, não ter professores concursados que vão ficar à mercê do político de plantão. Não dá para termos médicos, enfermeiros, policiais que ficam a serviço exclusivamente dos políticos que estão no exercício daquele mandato. Nós precisamos, e por isso mesmo são carreiras de Estado, são carreiras e papéis de serviço público, que através desse projeto de lei quer terceirizar, quer liberar geral para que também os policiais que vão andar armados possam ser terceirizados. E aí, lá em Goiás, que isso já funciona, o caos foi instalado. Conheça um pouco, saiba como é que nós estamos vivendo lá. Então, quando o Simpro nos chama a estar aqui fazendo um depoimento, é porque já percebe que a situação é tão gritante que já bate aqui na porta de quem está ali do lado. Então, essa é a crítica que nós temos que fazer, porque não está distante de você, está bem do lado. E nós precisamos envolver todos, até por conta de eliminar um pouco dessa história do individualismo. Quer dizer, se eu estou trabalhando
trabalhando, se eu tenho um concurso ou se eu estou bem, então eu não me preocupo com os demais. Essa mentalidade nós temos que findar e sermos mais e mais companheiros efetivamente, lutarmos pela coletividade para que a gente possa ter êxito. Caso contrário, nós vamos sempre, se ficar no individualismo, na competição, na terceirização, queira ou não, é a precarização das relações de trabalho, é as dificuldades que os sindicatos terão de ter êxito nas lutas e nós vamos ter, com certeza, mais e mais trabalhadores acidentados, mais e mais trabalhadores morrendo e poucos serão aqueles que se preocuparão com você. Então é por isso que estamos aqui a debater este assunto tão importante e que a gente quer você na luta conosco. Perfeito. Bom, Claudi, essa perspectiva de fragmentar a articulação dos trabalhadores, na sua avaliação, é objetivando inviabilizar as lutas sindicais, a organização sindical como um todo? Não, perfeitamente. A existência dos sindicatos, obviamente, é para a proteção de uma categoria, para lutar pelos interesses imediatos daquela categoria, para fazer a contratação coletiva, alguns entendem como dissídio coletivo, no serviço público, acordos, buscar os acordos para melhoria salarial. Na iniciativa privada, eu sou metalúrgico, portanto, a coisa é mais do acordo coletivo, da contratação coletiva, que é aquele espaço, aquela oportunidade que tem todos os anos de melhorar a legislação que atende determinada categoria. Com a possibilidade da terceirização das atividades fins, obviamente que vai enfraquecer esse tipo de luta. Ela vai enfraquecer. Por que vai enfraquecer? Porque hoje os atuais terceirizados, já na fábrica, tu pega a fábrica, o porteiro da fábrica, o jardineiro da fábrica, aquele que faz os serviços de jardinagem, ou que faz o serviço de vigilância, ou que faz o serviço de transporte. Antigamente era tudo metalúrgico. Hoje já não é mais metalúrgico, são empresas terceirizadas. O sindicato deles é outro sindicato. É sindicato do asseio e conservação, é sindicato dos vigilantes, é sindicato... que todos são categorias que a gente respeita, são homens e mulheres que buscam com a sua dignidade do trabalho sobreviver, vive numa situação mais precária, e a gente gostaria muito de que o projeto de lei do Vicentinho, deputado federal Vicentinho, que está na casa e os deputados não querem votar, alcança uma série de direitos para essas categorias viverem numa melhor condição de legalidade e de resultado e de valorização profissional. Agora, tu considera isso, então chega na hora das campanhas salariais, esse pessoal que participa dessas atividades não participa da campanha porque o sindicato é outro. Se tu transportar, então, a possibilidade de terceirizar a montagem da fábrica, vou usar o termo da fábrica aqui, poderia ser outro, tu terceirizar a logística da fábrica, tu terceirizar outros serviços diretamente dentro da fábrica, obviamente que a categoria dos metalúrgicos vai ficar dentro daquela fábrica, vai ser muito pequena. Então, na hora de fazer as lutas para melhorar o aumento, para a questão do aumento, de melhorar as conquistas, de ir para a rua junto com os outros sindicatos para fazer esses enfrentamentos mais gerais que a elite nos impõe, tipo agora o PL 4330, Perfeito. os sindicatos metalúrgicos vai estar mais fraco, vai estar mais enfraquecido. Então, esse também é um efeito perverso também, né? Da organização, enfraquecer as categorias, a contratação coletiva e os sindicatos. Porque se tirar os sindicatos, se enfraquecer os sindicatos, aí passarão outras pautas também. Perfeito. Bom, nosso programa está chegando ao fim. É importante colocar para quem nos assiste o que vem sendo feito, né? Pela CUT, a nível regional e a nível nacional. Quais são as próximas articulações? Vai haver algum ato? Vamos passar para quem nos assiste? Nós vamos, a partir desse momento, inclusive, já estamos com inúmeros companheiros ocupando a Câmara dos Deputados, para que a gente possa... Tentando entrar, né? Tentando entrar, né? Porque eles não permitem que a gente entre, só permitem os empresários, os trabalhadores, os dirigentes. Não, leva bomba lá. Nós tivemos dificuldade no último dia 7 de entrar, aliás, não permitiram que nós entrássemos, e nós estamos novamente tentando conversar com os deputados, dialogar com esses deputados,
convencê-los de não fazer tamanha barbaridade com a classe trabalhadora. Mas, além da atividade de hoje, vamos, lógico, estar perseguindo a agenda deles nos nossos estados. Pode ter certeza que em cada estado vai ter trabalhador, porque o que tem é trabalhador e o trabalhador vai te cobrar fatura, deputado, pode ter certeza. E nós vamos, além disso, aproveitando o Dia Internacional da Classe Trabalhadora, que é o 1º de maio, a gente vai fazer um trabalho forte em todos os estados, chamando para a necessidade de todos se envolverem contra o projeto de lei 4330, mas também contra as outras pautas que estão no Congresso Nacional, em que o deputado, ou os deputados, não apenas o presidente Eduardo Cunha, mas provavelmente muitos outros lá, estão doidos para querer desencravar pautas que prejudicam os trabalhadores. E nós precisamos estar mobilizados tanto pelo projeto de lei 4330, como para outros tantos que, porventura, venham nessa legislatura. Nós precisamos estar apostos, lutando bravamente para que nenhum direito a menos para a classe trabalhadora. Essa é a nossa marca e nós vamos lutar no 1º de maio, não só festejar o nosso dia, mas também mostrar a importância de nos mobilizarmos, de lutarmos. Então, todos os estados, a CUT vai estar fazendo suas atividades e, na sequência, durante o mês de maio, muitas outras ações virão, porque nós estamos preparando para uma grande greve nacional, se necessário for, se não houver avanços naquilo que a gente espera que tenhamos, mas nossa luta é permanente para que a gente possa garantir os direitos da classe trabalhadora. Perfeito. Deixar um grande abraço aos telespectadores da TV comunitária. A gente conta, sim, com o esforço de todos e todas no sentido de ajudar a explicar esse problema, né? Porque a gente não pode contar com os grandes aparatos da imprensa que vai continuar escondendo. Então, contamos contigo. A Bia tem razão, hoje a gente fez a ocupação nos aeroportos em todo o Brasil, logo pela manhã, tentando ainda ver se os deputados voltam atrás desse horror que eles estão emplacando aí. E, obviamente, o dia 1º de maio vai ser um dia importante, como a Bia comentou, convidamos vocês a participarem do 1º de maio, seguramente o 1º de maio aqui em Brasília está muito bem posicionado, será um grande evento. E, obviamente, nós vamos tirar outros dias nacionais de paralisação, como fizemos no dia 15, né? E esses dias nacionais de paralisação, eles vão estar em sintonia com o que estiver ocorrendo dentro do Congresso, entendeu? Então, se a tendência for de afunilar e eles votarem na Câmara ou no Senado, nós faremos dia de mobilização. Agora, chegará o momento em que a gente vai estar com os trabalhadores tão esclarecidos que aí vamos fazer a greve geral. Uma greve geral contra o capital. A gente não se atrapalha nesse negócio aí do que está em disputa. A pauta para nós não é difusa. Corrupção tem que ser combatida sempre. Sempre, como tem que ser. Cortar na carne quem errou sempre. Agora aqui é luta de classe. Aqui é a elite, o capital, tentando tirar dinheiro em cima dos trabalhadores. É importante esclarecer, né? E aqui nós temos que ter essa compreensão. Então estamos juntos nessa luta. Vamos tocar com... Perfeito. Bom, e a TV Comunitária de Brasília vai cobrir tudo de perto para que as pessoas tenham acesso a todas as informações. Bom, eu sou Paula Nogueira, este foi o TV Simpro. Gostaria de agradecer imensamente a presença dos nossos convidados. O TV Simpro é uma parceria da TV Comunitária de Brasília com os sindicatos professores do Distrito Federal. Bom, você pode assistir o nosso programa também no nosso canal do YouTube e no nosso site online, para quem não tem acesso ao canal 12 da NET, que é o tvcomunitariadf.com, e também vai ficar disponível no site do Simpro, que é simprodf.org.br. Bom, aguardamos vocês na nossa programação. Continue acompanhando tudo de perto aqui na TV Comunitária de Brasília. Muito obrigada e até logo.